Oi, gente, tudo bem? Uma boa tarde a todo mundo. Graças e paz. Meu nome é Estevão, sou a comunicação aqui do DNTC. E hoje teremos um grande mini curso, o Socorro. Essa tarefa não é fácil. Para todos vocês que trabalham com crianças, que vão começar agora, estão perdidos nesse mundo, estamos aqui para te ajudar. E hoje tenho a felicidade de apresentar para vocês um pouco da nossa grande equipe do DNTC. Começando pela nossa coordenadora nacional, Elaine. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Claro, não podia faltar, nossa coordenadora da quinta região, Luciane. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Nosso grande apoio, nosso DNTC no SAF, a nossa Miriam. Oi, turma, boa tarde, graça e paz. Vamos fazer arte hoje. Aí sim. E para começar esse mini curso, eu vou pedir para a Luciane poder orar para a gente. Sim, vamos orar. Senhor, nessa tarde nós queremos te agradecer pela oportunidade deste mini curso, Senhor. Queremos te agradecer por cada vida que se dispôs para se capacitar, para ouvir uma palavra de ânimo, para receber instrução. Deus, eu te peço a direção do Senhor sobre cada momento deste mini curso. Que o Senhor nos conduza e que a tua mão, ó Deus, seja sobre cada igreja, cada ministério, a família de cada um, ó Deus, que está envolvido nesta tarde. Que o Senhor esteja protegendo, cuidando de todos os detalhes. Eu oro, Senhor, para que a esperança, o ânimo, a alegria volte ao coração daquele que está desanimado, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, todo mundo se prepara, caderno aí, caneta, porque nosso mini curso vai começar. Oi, pessoal, mais uma vez. Esse título é Socorro. Essa tarefa não é fácil. Para muitas pessoas, é exatamente esse título. Ah, não quero entrar no Ministério de Crianças, não quero estar com as crianças, não quero trabalhar com as crianças, mas eu quero dizer para vocês que vocês não estão sozinhos, porque o Senhor está com cada um de vocês. Ele capacita, ele mostra os recursos, mas nós precisamos estar sempre ligados a ele. Precisamos sempre estar evoluindo junto com Deus. Mas, além disso, que é o principal, nós temos tarefas com toda a igreja, com a área nacional, a área regional, a área distrital e, principalmente, a local. Todas essas áreas, elas têm a tarefa de ajudar vocês. E nós estamos aqui como área nacional para ajudar vocês. Com esse mini curso Socorro. Essa tarefa não é fácil. Todas as crianças são nossas crianças. E nós precisamos nos capacitar cada vez mais e mais para que nós possamos levar a palavra de Deus aos pequeninos e pequeninas. Agora, nós vamos com a Luciane, coordenadora da quinta região, começar a dizer qual é a vocação. Vamos lá? Olá, boa tarde mais uma vez a todos vocês. Eu quero, com alegria, poder ter aqui um tempinho com cada um de vocês para nós compartilharmos, para refletirmos sobre esse ministério que é tão importante. Eu costumo dizer que o ministério é algo que vem até nós de uma maneira que, por mais que a gente tente fugir dele, ele está aqui, né? A gente não consegue sair. Eu sei que cada um de vocês que está aqui assistindo e participando conosco hoje já deve ter vivido momentos de desânimo, momentos em que você se sente sozinho, né? E isso faz parte, né, do ministério, mas eu quero te trazer uma palavra de direcionamento, de ânimo nessa tarde. Nós vamos começar compartilhando sobre a diferença de trabalho e ministério. Vai ser projetado aqui alguns slides que eu gosto, porque ajuda a gente a memorizar, a gente a fixar no que a gente vai conversar hoje. Eu vou pedir para projetarem aqui, para a gente começar e ir conversando.
Então, esse material é um material que veio até mim através de um livro que eu li há alguns anos já, e ele trabalhava justamente isso, né? A diferença de trabalho e ministério. Você que está aqui hoje já percebeu que muitas vezes, quando se trata do ministério com crianças, as pessoas ficam assim: ah, eu vou ajudar. Ah, eu não vou lá na frente, mas pode contar comigo que eu vou ajudar. E há alguns anos, essa visão minha de ajudantes no ministério acaba não ajudando. Né? Eu comecei a olhar um pouquinho nisso e eu comecei a orar por essa palavra que eu vou compartilhar com vocês. Eu comecei a orar para que o Senhor mandasse para o ministério da nossa igreja local pessoas que realmente olhassem para esse ministério como um ministério. Por mais que a gente chame na igreja metodista de trabalho com crianças, é diferente de um trabalho, é diferente de algo que você vai por obrigação, é um chamado. Então vamos lá, pode passar o slide aí para mim. O trabalho, ele é feito com voluntários, né? Ele pode ser temporário. Ele é interrompido quando surgem problemas. O trabalho, ele é um fardo. No trabalho, a gente faz o que é possível. E não há compromisso com as pessoas. Nessa primeira parte, eu quero que você pense, porque dentro do Ministério com Crianças, com certeza todos nós já vimos isso. Voluntários. Eu estou aqui um tempo, mas se surgir outra coisa, eu vou na outra coisa e eu deixo esse ministério. Né? Ah, tem algum problema? Está difícil? Eu já vivi tempos no Ministério Local de ter só eu e mais uma irmã no Ministério com Crianças. E Deus nunca nos desamparou com essa quantidade pequena de pessoas. Então, eu quero que você entenda isso, porque quem olha para o trabalho com crianças como ministério, essa pessoa vai atender a um chamado. É o Senhor quem chama. É para toda a vida. Não importa onde eu esteja, esse ministério ele vai comigo. Ele exige perseverança, mesmo nos momentos difíceis. Nós vamos ter momentos com equipes grandes, com bastante recurso, com muitas pessoas envolvidas, mas vão existir momentos no ministério local em que às vezes muitos vão deixar. É a paixão. E às vezes a gente fala assim, mas paixão parece que não é uma palavra tão adequada, a gente gostaria de usar amor, mas a paixão, ela envolve, aqui hoje, no sentido que eu quero trazer para vocês, esse entusiasmo, essa animação. Eu posso estar lá sozinha, eu posso não ter tantos os recursos que eu gostaria de ter, eu vou com o mesmo ânimo, eu vou com essa animação, porque tem ali crianças para ouvir uma mensagem e eu quero compartilhar essa mensagem com as crianças. Você paga o preço que for necessário. Enquanto no trabalho, a gente faz o que é possível. Não tem, não posso fazer nada. Não tenho, não vou fazer, problema. Não, quem olha como ministério vai pagar o preço que for necessário. Quantos de nós já não investiu, às vezes, do nosso próprio bolso, às vezes daquilo que é nosso, ou usamos a criatividade pela falta de recurso, nós usamos a criatividade e transformamos tantas coisas em algo maravilhoso para contar uma história, né? E nessa primeira parte, a base é a aliança. Enquanto não há compromisso com as pessoas, quando eu penso no trabalho, o compromisso é comigo mesmo. Se me fez mal, estou fora. Se me desgastou, eu não faço mais. Eu tenho um compromisso. A base é a aliança. E eu digo para você, querido e querida que está aqui nessa tarde de hoje participando dessa capacitação, que a aliança, ela é entre os membros do ministério, mas essa aliança, ela também tem que ser entre nós e as crianças que o Senhor nos coloca. O Senhor nos dá a oportunidade de ter algumas crianças que serão aí o nosso ministério, que serão
A base da nossa missão é essa aliança. As crianças, elas precisam de pessoas que vão mostrar essa estabilidade, esse compromisso, essa frequência que elas precisam. E a gente hoje vive uma realidade familiar, social, tão diversa, que muitas crianças que se chegarão a nós não sabem o que é essa estabilidade, por questões familiares, por questões da sua história de vida. Então, a gente vai receber crianças que, às vezes, os adultos que até hoje passaram na vida dessa criança, prometeram e não cumpriram, às vezes ela vive uma instabilidade familiar. Então, quando ela vem para a igreja, quando ela vem até nós temos que ser essa pessoa que vai ser a base, que vai estar ali para o que for necessário. E eu creio que isso é uma parte do chamado de Deus para nós. Pode passar o próximo slide, por favor? A pessoa que olha esse ministério como um trabalho, ela não foca nos resultados. Ela foca naquilo que ela vai fazer em si. Eu quero agora dar essa aula. Então, eu quero isso. Então, se a criança me atrapalha, eu fico irritada. Se a criança me incomoda, a criança chora, a criança faz uma birra, a criança falou uma coisa que não tem nada a ver, eu quero cumprir o que eu planejei. Então, eu estou aqui, eu estou focado na minha ação, que é o agora. Quem olha como ministério visa os frutos. Você não visa o agora, você visa o que você vai ter lá na frente. Eu costumo dizer que, às vezes, nós fazemos esse trabalho de uma forma despretensiosa. A gente faz aqui e não consegue olhar lá na frente, mas como nós temos aí no item 8 do nosso slide, quem olha vai ver que tem um propósito. Deus está te dando oportunidade nesse ministério de gerar vida, de marcar uma geração, e através dessa geração, outras gerações serão marcadas. Então é importante que você veja, que há um fruto que será colhido daqui a um tempo, e talvez você não esteja lá para ver o fruto. No meu caso, eu sou esposa de pastor, e por alguns lugares que nós passamos, nem sempre a gente tem a oportunidade de retornar. Nós tivemos, em 2023, nós tivemos a oportunidade de voltar na nossa primeira igreja. E foi a coisa mais rica que eu já vivi na minha vida. É uma riqueza sem tamanho. Você poder voltar. Essa igreja, nós passamos por ela 1999 e 2000. E nós voltamos em 2023 nessa igreja. Então, as crianças que eu recebi numa escola bíblica de férias e que continuaram frequentando a igreja, nós cuidamos dessas crianças por um tempo. Nós chegamos lá, são adultos, alguns são os que fazem parte da clã da igreja, já são pais, aqueles que eram os adolescentes já são adultos, alguns já careca, barrigudinho, já tendo uma certa idade, e eu pude ver essas pessoas e a alegria de vê-los e falar assim, olha, essa aqui é a tia Lu, olha meu filho, essa é a tia Lu, ela que falou de Jesus para mim. E o Senhor me impactou muito nessa experiência que eu e meu esposo nós tivemos de retornar a essa igreja e ver os frutos. Porque nem sempre a gente vê. As pessoas passam e nós não temos essa oportunidade. Então, eu quero te animar nessa tarde. Você faz parte de um ministério. As crianças, elas não são público, elas são rebanhos. Você está pastoreando essas crianças. Nós não estamos ali para transmitir informações, por mais que seja importante, sim, memorização de versículos, saber nomes, que fazem parte dos textos bíblicos, nome de pessoas, de locais, detalhes que nós gostamos de ensinar, que são informações importantes.
Mas mais do que informação, você está nesse ministério para transmitir vida, para transmitir transformação. Nós, quando olhamos para esse trabalho, nós queremos uma estrutura grande, e eu gosto de estrutura, sim, eu gosto de um grupo grande, sim. É maravilhoso termos recursos, e nós, muitas vezes, pela nossa ansiedade, nós dependemos e nos frustramos porque contamos com a ajuda de algumas pessoas, e muitas vezes essa ajuda que nós contamos, ela não vem. Mas eu quero dizer para você, nesse ministério, mais do que esperar das pessoas e depender das pessoas, dependa de Deus. Espere de Deus, sabe? Ele vai prover na sua vida, ele vai levantar pessoas, ele vai te dar estratégias, ele vai te dar direção. Numa igreja que nós estávamos, uma vez eu ouvi uma criança falando assim, na hora que dividiu no culto, a criança estava indo para a sala e ela falou assim, eu estou indo, obrigado. E eu olhei e falei, o que foi? Ele, eu não queria ir para essa salinha, eu estou indo, obrigado. E a fala descontente dessa criança entrou no meu coração e eu fiquei pensando, e nós tivemos uma campanha de oração nessa igreja, e eu fui orar, eu falei, Senhor, as crianças não gostam de ir para a salinha, e agora? E eu fui ficando chateada com aquilo, e eu olhava e era essa igreja que era só eu e mais uma irmã, eram duas pessoas com as crianças. E eu vinha de uma outra igreja antes dessa, que eu tinha uma equipe. Nós tínhamos a equipe do teatro, tinha a equipe do louvor, tinha da liturgia. Nós fazíamos um culto para as crianças, que era incrível. E nós fomos para essa igreja e era só eu e mais uma irmã. E aí eu me ajoelhei e falei, Deus, como eu vou fazer? Não tem pessoas. E Deus começou a falar no meu coração, você sabe o que fazer. E Deus foi me dando novamente a direção do culto. E eu falei, Deus, mas como que eu vou fazer um culto? 2 pessoas. E o Senhor, naquela manhã, naquela oração, Ele foi tocando no meu coração de uma forma muito especial. Me mostrando que tem coisas que só eu e essa irmã que poderíamos fazer. Mas a gente poderia contar com ajudas externas. O que a gente não poderia passar para outras pessoas? A ministração da palavra às crianças. Nós éramos aquelas que estavam ali no ministério, chamadas por Deus. Éramos aquelas que intercedíamos por aquelas crianças. Então, esse trabalho era nosso. Nós não íamos passar para outra pessoa que não fosse chamada. Mas, um lanche, levar uma criança ao banheiro, a gente poderia contar com outras pessoas. E nessa igreja, nós realizamos o trabalho assim. E dependemos totalmente de Deus. No primeiro dia que nós fizemos o culto, eu pude ver concretizado o que o Senhor tinha me dado em oração, num tempo de oração que eu fiz por aquelas crianças. Sabe? Nós precisamos tirar o foco, né, de faixa etária. Eu gosto dos pequenos, eu gosto dos grandes, e nós temos sim preferências, mas a gente precisa entender que quando nós dedicamos um tempo, seja na escola dominical, seja numa célula, seja num culto com as crianças, nós estamos investindo numa geração. E esse investimento é o melhor que nós podemos fazer. Eu, como mãe, eu entendo que investir na vida dos meus filhos é uma riqueza sem tamanho. Vale muito a pena todo o tempo que eu dedico para os meus filhos, mas eu também tenho essa visão de que no meu ministério, no ministério com crianças, eu também estou investindo nessa geração. Quando eu abro a minha casa para uma célula, quando eu acordo todo domingo de manhã para uma escola dominical, quando eu me preparo para um culto, e às vezes para ministrar uma palavra no culto é trabalhoso, é muito material que você tem que cortar, tantos detalhes, mas vale a pena quando você vê que as crianças entenderam, estão recebendo essa palavra em seu coração.
Eu quero que você entenda nessa tarde, nós estamos investindo nesta geração. E esta geração sendo tocada, impactada por Deus através da sua vida, através da minha vida, vai impactar as próximas gerações. Esse fruto não tem tamanho, não temos como contar, né? Quantos virão depois de nós? Isso é maravilhoso, é maravilhoso. Pode passar o slide, por favor? Enquanto isso, a diferença está naquilo que cada um vê. Eu quero dizer para você, nessa tarde, que eu posso não saber a sua realidade atual. E eu sei que temos igrejas, né? A Igreja Metodista, ela tem essa diversidade dentro de uma mesma região. Eu sou da 5ª região e na minha região nós temos diferenças enormes, igrejas com estruturas, né, tão privilegiadas e abençoadas mesmo. É maravilhoso termos uma estrutura de prédio, de pessoas, de recurso. E temos igrejas, pontos missionários que não têm essa estrutura e às vezes está lá com uma pessoa, uma só. E se você às vezes é dessa igreja que é só você e Deus, você já tem tudo que você precisa. É você, a sua disposição, a sua entrega, o seu coração ao Senhor. E o Senhor, que é quem te capacita, que é quem te vai dar, quem vai te dar recursos, quem vai colocar diante de você, às vezes um mini curso como esse que você está fazendo hoje, às vezes outros cursos que você terá a oportunidade de fazer para te ajudar e te capacitar. Às vezes você está numa igreja grande, com um grande grupo, mas às vezes o seu grupo está disperso. E é importante que esse grupo todo entenda a diferença de trabalho e de ministério, e olhe para esse ministério como ele deve ser visto. Então, a diferença está como nós vemos, sim. Em muitas pessoas da sua igreja, da minha igreja também é assim, eles olham para as crianças, eles veem o quê? Barulho, vem choro, vem desobediência, e elas realmente estão cada vez mais agitadas. Está difícil a obediência? Sim, não está fácil. Nós temos uma geração nova vindo por aí, a gente vê a maneira, o tempo de concentração é cada vez menor, e até mesmo nós adultos não temos esse tempo de concentração que talvez tínhamos antigamente e hoje nós não temos mais. Talvez você está aqui assistindo esse curso, mas ao mesmo tempo está mexendo no celular, ao mesmo tempo está fazendo outra coisa, porque nós estamos assim, agitados, temos tido dificuldade de concentrar, e as nossas crianças estão assim e um pouquinho mais, né? Então, as pessoas, ou até nós mesmos, estamos vendo como Ezequiel viu. Lá em Ezequiel 37, Deus perguntou para Ezequiel, Ezequiel, o que você vê? Se você conhece esse texto, sabe o que Ezequiel respondeu. Passa o próximo slide para mim, por favor. Ezequiel, ele disse para o Senhor o que ele estava vendo. Ele estava vendo um vale de ossos secos. E a palavra de Deus diz, e eu gosto muito da tradução que traz esse adjetivo, que ele fala assim, eles estavam sequíssimos. Isso significava que havia muito tempo que estavam mortos, né? Então, é um vale de ossos secos. Para você, às vezes sua realidade hoje é um vale de ossos secos. Às vezes para as outras pessoas da sua igreja ou do seu ministério, elas olham esse ministério com criança e falam, Deus me livre. Isso, não quero nada, não quero saber disso. Eu não quero nada com isso. Elas vão olhar e não vão ter essa visão, né? Mas pode passar o próximo slide para mim. Mas o Senhor, nessa tarde, está nos chamando para termos um outro olhar. O chamado por Deus vê um exército. Quando Ezequiel fez o que Deus pediu para que ele fizesse, que era profetizar sobre o vale de ossos secos. Você conhece esse texto, você não conhece, vai ler.
foi formando tendões, foi formando, os ossos foram se juntando, foram formando tendões, formou carne. E Ezequiel profetizou sobre aquele vale de ossos secos. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses ossos para que eles vivam. E ali se levantou um grande exército. Às vezes as pessoas olham para esse ministério e vê problema, vê dificuldade, vê uma coisa que não tem jeito. Ai, como que eu vou fazer se eu não tenho dinheiro? Às vezes nós temos hábito de comparar. A minha igreja não faz, mas também a outra faz também, mas ela tem tanto recurso. E hoje, o que o Senhor está falando para mim e para você não tem nada a ver com recursos financeiros. Tem a ver com visão. Qual a visão que o Senhor quer que você tenha hoje? O Senhor quer que você tenha essa visão de um grande exército, de uma geração poderosa em Deus que Ele está colocando em suas mãos, e onde você vai ministrar a palavra e essa geração será alcançada. E aí nós temos o último slide hoje que eu vou trabalhar com vocês, que mostra o que o chamado vê. Aquele que entende o seu chamado, aquele que entende a sua vocação por esse ministério, verá uma geração se rendendo aos pés do Senhor. Verá uma geração de adoradores se levantando. Verá uma geração de intercessores se levantando. Eu, nesse ano, ano passado, nós tivemos uma experiência muito linda no culto. Uma criança da nossa igreja, eu não trouxe a foto para compartilhar, porque eu não pedi autorização, mas foi muito lindo, as pessoas até compartilharam no grupo da igreja a foto da criança. O culto, o louvor acontecendo, ela saiu do banco e foi para o altar, e foi para um cantinho, e ela orava, e ela levantava as mãos. E eu estou falando de uma criança de 4 anos. Foi a coisa mais linda. E vale muito a pena quando a gente vê que uma criança entende quem é o Senhor, uma criança entende que o Senhor é quem ela pode orar, é quem ela pode clamar. E eu tenho visto aqui na minha cidade, na minha igreja local, o Senhor tocando na vida das nossas crianças. Crianças que vêm, compartilham dificuldades familiares que elas veem, e ao mesmo tempo elas falam, eu orei para o papai e a mamãe parar de brigar. Eu orei. Então você vê que a criança, ela tem entendido o que o Senhor é Senhor e Salvador da sua vida. Eu tinha até preparado um pouco mais de coisas para nós compartilharmos hoje, mas eu creio que o Senhor já trouxe para nós essa tarde o que seria necessário. Que você possa, nesse tempo inicial aqui de mini curso, entender que o Senhor está chamando você. Você foi chamado por Deus, você foi vocacionado por Deus para exercer não um trabalho, mas um ministério. Um ministério que tem frutos, um ministério que é trabalhoso, sim, que é difícil, sim, e que nem sempre teremos tudo que nós gostaríamos de recurso, pessoas, mas Deus nunca vai faltar. Deus nunca vai deixar de amparar você que aceitou esse chamado do Senhor. Então eu quero que você nessa tarde você receba da parte do Senhor, do Espírito Santo de Deus na sua vida, esse ânimo, esse vigor para prosseguir nesse ministério e que o Senhor continue abençoando você aí na sua região, no seu distrito, na sua igreja local, de uma maneira maravilhosa. E eu creio que nós que estamos nessa geração de pessoas que entendem o pastoreio de crianças, que atendem o chamado do Senhor para esse ministério, nós veremos o fruto de muitas crianças aos pés do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe. E eu quero agradecer por essa oportunidade de compartilhar. Elaine? Vamos lá. Quanta coisa, né? A gente achava que trabalhava com crianças. Não é trabalhar, não, né? É um ministério. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui. É um mini curso, vou dar só uma pincelada para vocês. E quero dizer aqui para vocês que tem alguns slides. Pode pôr os slides para mim, por favor? Como organizar o ministério com criança?
Pode passar. Ministério com crianças deve ser estabelecido em cima de algumas perguntas. Por exemplo, o que é o Ministério com crianças? Você já aprendeu com a Luciane o que é o Ministério com crianças, né? Por quê? Ministério com crianças, nós não somos babás de crianças, nós estamos lá para ensiná-las. Nós estamos lá para levar a palavra de Deus para essas crianças, né? Com a razão da existência dele, acabei de falar. Onde quer chegar com ele? Onde que você quer chegar com o Ministério de Criança? Ah, só nas datas comemorativas? É isso que você quer? Não. Nós temos que ter na nossa mente e no nosso coração que onde nós queremos chegar é levar essas crianças ao reino dos céus. Essas crianças, elas precisam entender. A gente precisa ser intencional. Essas crianças precisam entender o porquê elas estão sendo ministradas. Por que elas estão ali naquele espaço falando de Deus, né? Escutando de Deus. Porque é para a vida delas diária. Diariamente, essas crianças têm que viver as coisas de Deus. Então, é por isso, é lá que nós queremos chegar. Nós queremos chegar no reino dos céus. Nós queremos que as nossas crianças sejam salvas. Quais são os valores? E aí, os valores? Para o Ministério de Crianças, o valor é inestimável, né? A gente costuma dizer que é a base, né? O Ministério de Criança é a base para que nós tenhamos juvenis, jovens e adultos sadios. Então, você que está do outro lado da telinha aí, você está procurando se capacitar nessa tarde. Para quê? Para poder levar o melhor para as crianças, né? E assim, qual é o alvo? A gente acabou de falar. Qual é o alvo? O reino dos céus. O propósito, o alvo é o reino dos céus. Nós podemos falar com as crianças a palavra de Deus e elas saírem de lá falando, elas não achando que Jesus Cristo é simplesmente uma história ou que Jesus Cristo morreu, mas isso aí foi muito antigamente, ou é uma historinha que contam. Foi a Páscoa. Então, a gente tem que ser intencionais. Nós temos que mostrar. Um pouquinho de probleminha técnicos aí, gente. Como vocês estão aí com esse grande minicurso que está acontecendo? Eu já estou sendo abençoado aqui por tudo que eu estou aprendendo, essa questão de ministério, de trabalho. Quantas vezes a gente não deixava o ministério com crianças não ser um ministério, mas ser um trabalho, fazer de qualquer jeito, sendo que o ministério para crianças deve ser levado a sério, deve ser algo que deve ser orado, pensado e trabalhado com Deus. Porque o ministério com criança é algo precioso para tanto para Deus quanto para os nossos dias de hoje, quanto para nossas vidas. Então, continue com esse curso maravilhoso que vai capacitar a vida de cada um de vocês. E eu vou passar agora para nossa querida Miriam para continuar falando um pouquinho de como fazer isso. Olá, graça e paz. Tenho muita alegria no meu coração de ver o Estevão organizando aqui, porque o Estevão era uma das nossas crianças há uns anos atrás, e agora ele já é um jovem abençoado que trabalha na equipe, e isso é muito bom. O que eu vou falar para vocês é a parte, a minha parte, sabe quinta série? A minha parte, né? A minha parte é de planejamento. Como a gente planeja o que a gente vai fazer com as crianças, a história que vai ser contada, os recursos, a música, o que eu vou fazer. Mas antes de se fazer um planejamento assim da história propriamente dita, vai ter isso, tá, gente? Prometo, vai ter isso. Mas eu queria que você pensasse comigo um planejamento da sua vida. Estamos querendo ministrar ao coração das crianças, queremos impactar essa geração, queremos que esta geração possa impactar as demais gerações. A gente precisa fazer diferente do que foi feito antes. Se não é só um trabalho que a gente vai fazer, às vezes até no improviso, eu já fiz isso no passado. Sabe aquela coisa, já é domingo, o que eu vou fazer? E vai no improviso. Não pode ser. Isso não é
não é uma ministração. Imagina se o seu pastor, a sua pastora, fala assim, eu vou fazer um sermão no improviso. Vou ler ali um Salmo 23 e tudo bem, e dali segue. Não é assim que ele faz. Ele trabalha muito em cima daquilo, estudou para aquilo, trabalha em cima do texto que vai ser falado e, principalmente, ele pede orientação do Espírito Santo para o que ele vai estar falando. Ele pede instrução, ele pede sabedoria, ele, ela. Então, a mesma coisa com a gente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer no nosso planejamento é, eu vou contar, vai ser trabalhada, vai ser ministrada a história de Daniel, que não se rendeu, não quis misturar, não quis se contaminar com as comidas do rei, com as bebidas, com os manjares, e não tá. Então, o que para mim, que já conheço essa história, o que eu preciso estar sabendo mais disso? Então, se planeje, nessa semana, o que eu vou estar lendo? Acho que eu vou ler o livro de Daniel inteiro, não é tão grande assim, são poucos capítulos, eu vou ler Daniel. Mas eu vou ler numa outra linguagem, eu vou ler na linguagem de hoje, ou vou ler na nova versão internacional. Eu quero entender mais um pouco de Daniel, mais essa parte aqui que eu vou estar falando, que é no começo, eu quero entender bem isso. Pensando que música eu vou colocar para as crianças, tal, mas que música vai estar ministrando ao meu coração. Então, fazer um planejamento assim para você, né? Quero ler esses textos, se programa. Essa semana eu quero estar lendo esta parte da Bíblia, essa semana eu quero estar louvando a Deus com esses cânticos, com esses louvores estão fazendo diferença para mim, tá? E vai em frente. E nesse planejamento, colocar também, assim, motivos, né? Motivos de oração. O que eu tenho a agradecer no ministério com as crianças? O que eu tenho que agradecer com as crianças que estão ali comigo? Alguma criança faz aniversário? Alguma criança que a mãe estava procurando vaga na creche e conseguiu essa vaga? Então, vou agradecer a Deus por essa vaga na creche que ela conseguiu. Alguma criança estava com uma enfermidade ou alguém na família estava enfermo, ela oraram junto com ela, a pessoa está curada, a pessoa está bem. Vamos agradecer por isso. E também as intercessões, pelo que eu preciso interceder. Aí sim, tem a avó daquela criança que está muito doente, ela está até chorosa, o pai daquela outra não está arrumando emprego. Intercessão específica das crianças, escrita, para não esquecer, sabe? Uma coisa de planejamento seu mesmo, pessoal. E aí, a hora que passar, se você tem essa vida devocional, você tem esse cuidado de estar conhecendo as crianças, conversando. Crianças que são maiores, todas têm celular. Dá até para você ter um grupo de WhatsApp que não vai ficar dando bom dia, boa tarde, até porque é criançada, né? Ou só trocando meme, né? Mas que dá para elas estarem contando ali o que aconteceu de bom, as bênçãos, trocar umas ideias ali durante a semana. Tem igrejas que têm as células ou discipulado durante a semana. Dá para fazer melhor, tem aquelas que não tem, a gente não sabe em que situação cada um está. Você está numa situação de crianças que estão todas as idades misturadas, e aí mesmo esse socorro, o que eu vou fazer? Né? Pouca gente, sem dinheiro, com um monte de gente misturada num espaço que não é apropriado, o que eu vou fazer? Então, o que eu vou passar para vocês hoje são algumas ideias, e eu me programei para passar, e depois vocês vão ter isso no PDF, 8 histórias, mas não são só as histórias que vão ter. As histórias propriamente ditas, eu nem vou estar passando para vocês. O que vocês vão estar vendo é a parte de planejamento, né? Quer dizer, qual o objetivo dessa história? Então, por exemplo, em Daniel, né, que ele rejeita os manjares do rei, eu achei essa história muito boa para amanhã já, se você quiser fazer. Porque é um domingo antes do carnaval e você usar essa história para o carnaval, quer dizer, Daniel não quis se misturar, ele não foi como todo mundo, até porque era legal, porque era gostoso, ou porque era divertido, não, ele rejeitou. Então, levar as crianças a perceber como as nossas escolhas têm consequências. Tem um fundamento disso. O Daniel e seus amigos, eles não queriam se deixar contaminar com as comidas deliciosas que o rei oferecia, mas que eram proibidas por povo hebreu. Eles escolheram obedecer a Deus e não serem iguais aos outros. E nós temos que ser firmes na fé, obedecer a Deus, mesmo que isso nos torne uns chatos, né? E isso serve para carnaval, para baladinha,
para quando xinga no futebol, para quando usa muito maquiagem, as meninas, ou roupas de adulto, ou quando fica zoando as pessoas, ou quando faz fofoca. Isso serve para um monte de coisa. Comecei pensando por causa do carnaval, mas serve. Aí eu destaquei um versículo, né, Daniel 1:8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, né? E a música, eu escolhi aquela Brilhando, da Cristina Mel, porque fala, tá tudo escuro, mas eu vou iluminar, né? Eu quero ser luz do mundo, eu tenho as armas certas para isso, que é ler a palavra, falar de Deus, então nós somos luz no mundo. E aí, eu preparei uma parte de artes para essa lição, que é conhecida, foi muito divulgada na internet, acho que há 1 ano, 2 atrás, se falava muito disso, que é fazer o fruto do espírito. Porque quem não é igual aos outros é porque está alimentando o seu espírito e não a carne, né? E aí aquela folha assim, ó, que tem 2 folhinhas, aqui você vai pintar, sugiro, né? Com giz de cera laranja, as folhinhas se pinta de verde, e vai ficar, vai furar, né? E vai ficar isso daqui, ó, as 2 folhas e os frutos do espírito, assim, ó, como se fossem os gominhos dessa tangerina aqui, ó. Amor, paciência, benignidade, paz, alegria, os frutos. Estão assim, o que que você vai fazer? Já prendeu ali em cima, vai prender aqui embaixo também. Tive que fazer meio Ana Maria Braga, sabe? Já com a receita um pouco pronta, né? Preso embaixo, e aí você vai abrindo e você vai ficar com um fruto que nós estamos chamando aqui o fruto do espírito. Então ficou aqui o fruto, as folhinhas do fruto e cada gominho representando uma parte do fruto do espírito. Amor, paz, longanimidade, domínio próprio, né? Então esse daqui seria para a história de Daniel. E aí eu pus um jogo também, uma brincadeira. A brincadeira é a famosa dança das cadeiras. Põe uma música bem animada, põe as cadeiras, as crianças correndo em volta. A hora que parar a música tem que sentar. Alguma criança vai ficar fora, porque vai ter mais criança do que cadeira. E você tira uma cadeira, mas você não tira a criança, porque a gente vai fazer a dança das cadeiras cooperativa. Elas vão se espantar com isso. Como? Acabou a música e não vai tirar não vai tirar a criança? Não, não vai tirar. Vocês vão ter que dar um jeito de sentar todo mundo, mesmo faltando cadeira. E aí, a cada vez que isso vai acontecendo, então você estava lá com 10 cadeiras, não sei quantas crianças você tem aí, com 15 cadeiras, com 10 cadeiras, aí foi diminuindo, ficou com 3 cadeiras e ainda está lá com 15 crianças correndo, até que no fim fica uma cadeira só, ou depois fica nenhuma cadeira, e elas vão ter que dar um jeito de sentar. Para dizer assim, a gente não precisa brincar igual todo mundo que exclui as pessoas. A gente vai brincar de uma maneira que todo mundo fique junto. Eu vou fazer diferente. Então, é para passar essa ideia, eu vou fazer diferente. Então, Daniel fez diferente, eu posso fazer diferente. Sempre que a gente conta uma história para a criança, levar ao questionamento da criança, à reflexão assim, e na sua vida? Né? O que seria o manjar do rei para você? O que ficam falando para você fazer que não é uma coisa boa e agradável a Deus? O que você pode dizer? Não, eu não quero isso. Porque é assim que ela vai fixar. Assim que isso vai dizer alguma coisa para ela, ela não vai fazer sozinha isso na sua mente, a gente precisa dar uma ajudinha, né? Que nem a gente diz, quando Davi derrotou Golias, né? O que é o Golias na sua vida que você tem que derrotar? É o medo? É a timidez? É um pai alcoólatra, alguém com problema, um tio viciado em alguma droga, algum entorpecente? Qual é o Golias que você tem? Alguém que faz bullying com você? Que Golias você precisa? E aí, olha, Deus cuidou de Davi e ele cuida de você. Deus deu forças para Daniel, ele também dará para você. E aí vai fazendo. E aí, então, gente, eu fui fazendo mais outras histórias. Eu não vou falar cada uma das histórias, porque senão vai ficar bem cansativo e longo. São 8, mas vocês vão receber, depois a Elaine vai passar direitinho como que vocês vão receber essas histórias todas prontinhas, com fundamento, versículo, com sugestão de música,
com sugestão de atividade e sugestão de brincadeira para cada uma. Eu vou mostrar para vocês agora algumas das coisas que eu fiz na parte de artes para vocês poderem estar vendo um pouco. Por exemplo, na história de Esther, a gente pode fazer a coroa de Esther. Ah, mas tem os meninos. Não tem problema, você faz a coroa do rei Assuero, ou Xerxes, né? Que é recortar. Aqui eu fiz de EVA brilhante, mas não precisa ser. E vou usar um elástico, um lastex, para pôr aqui e vai ficar lá. As meninas saem depois com a coroa de Esther, os meninos com a coroa do rei Assuero. E vão estar tendo essa atividade artística. Fugir daquilo de pintar desenho. Não que seja ruim, mas vamos mudar para ficar mais participativo. Só pintar é uma coisa muito parada. Que se pinte algo que vai ser recortado depois, que vai virar um jogo, que vai virar alguma coisa, porque senão fica... E com recursos que sejam fáceis. Esse eu fiz aqui, poderia ser numa cartolina, poderia ser num papel. Né? Já fiz ela menorzinha, exatamente por isso, não tem que dar a volta toda, ela pode ser com metade do material. Outra ideia é quando falar de Dorcas. Olha, é uma roupinha num papelão duro, num papel duro, aqui está em EVA, um cadarço ou barbante com um durex na ponta, e aí como Dorcas costurava, as crianças vão poder costurar aqui nessa roupinha. Então, elas vão passar pelos furinhos e fazer a costura da roupinha. E aí vai estar falando que Dorcas usou o dom que ela tinha para servir ao próximo. E quais dons você tem? Você, criança, você também tem dons. Deus dá dons para a gente. Qual o dom que você tem? E a gente pode estar trabalhando isso com as crianças. E em vez de desenhar Dorcas lá, a gente pode estar fazendo essa roupinha da Dorcas. De repente, você tem mais habilidade com costura, você ensina as crianças a fazerem roupinhas. Faz roupinha para boneca, capas para os super-heróis, que eles têm lá, para os hominhos, eu não sei. Meu filho já está grandinho, não sei se ainda brincam com isso hoje as crianças, mas são coisas que você vai ver na sua realidade e criar. A ideia aqui é que você tenha um start de criatividade. Outra história que eu propus ali é de Débora, até por causa do Dia da Mulher, logo em seguida, agora em março, então eu peguei várias mulheres. Então eu peguei Dorcas, né? Peguei Débora. Débora, profetisa, que profetizava debaixo de uma palmeira, né? Então eu fiz uma palmeira de papel sulfite e folhas cacheadas. Olha que bonito. E muito fácil de fazer. Eu peguei um sulfite, dobrei ao meio, abri, metade do sulfite eu pintei com giz de cera verde, porque aí ficou até mais durinha a folha. A parte de baixo eu pintei com giz de cera marrom e fiz uns risquinhos, para já ser aqui a parte aqui da palmeira, né? Os sulcos assim da palmeira, né? Ficar com o desenho da palmeira. E aonde eu pintei de verde aqui, do outro lado eu pintei de verde também. E o que eu fiz? Eu dobrei essa parte verde em sanfona. Sabe aquilo que a gente faz? Para cima, para baixo, para cima, para baixo? Você dobra de um lado, e aí depois você dobra do outro, e vai ficando uma sanfoninha. E foi isso que eu fiz. Sanfoninha para cá, para lá, para cá, para lá. Vai ficar esse cacheadinho ali, vai ficar a palmeira. Então, no que foi passado, aqui, ó, ficou todo parecendo um leque, né? Que a gente fala. E aí, o que eu fiz aqui? Cortei com a tesoura, enrolei para ser a árvore, e aí soltei aqui os cabelinhos da palmeira. Então, ficou assim a palmeira. Vai a fotinho e o passo a passo do que eu estou mandando para vocês, tá bom? Outra mulher que eu falei foi Priscila. Priscila e Áquila ajudaram Paulo na sua missão, né? Então, a gente pode estar num quarto domingo, que é a oferta missionária, pode estar trabalhando, Priscila e Áquila, e eles faziam tendas, né? E aí eu falei, como fazer tenda? A mais fácil é juntar 3 palitinhos, fazer que nem aquela tenda indígena
do índio norte-americano, mas falei, não, tem que fazer uma tenda mais parecida com o povo lá de Deus, que é mais quadrada, mais caída assim. Então, usei palito de sorvete, fiz 4 vezes isso daqui, né, com 4 palitos, 4 vezes de 4 palitos, e aí eu montei um cubo. Então, ficou assim, ó. As 4 estruturas, uma do ladinho da outra, ficou um cubo. E aí eu peguei assim, ó, um pedacinho de pano, pus aqui em cima, já ficou um lado da tenda. Outro pedacinho de pano, eu fiz, deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, um rolinho, olha. Tá vendo? Dei uma enroladinha e dei um pinguinho de cola aqui. E pus para ser a parte da frente da tenda, ó. Então, a tenda ficou aqui do lado e aqui. Claro que se você quiser, você cola tudo isso daqui. Você pode fazer uma tenda para as crianças olharem, você pode fazer uma tenda para cada uma, para elas levarem para casa e contarem essa história para as pessoas que vivem com elas. Então, também tem essa parte da... E logo em seguida chegava a Páscoa. Então, o que eu fiz para Páscoa? Para domingo de Ramos, eu fiz... Eu perdi agora aqui, mas eu vou achar. Eu fiz um leque, igual esse daqui, né? Aí só o marrom, e aí no que eu recortei aqui, ele virou a palmeira, né? O ramo de palmeira para as crianças poderem cantar. E, por exemplo, na brincadeira, no domingo de Ramos, eu pus uma dança com tecidos. Então, dá tecidos, fitas coloridas, pedaços de TNT, tecido mesmo, o que você tiver, sharps, lenços, o que você tiver, para que as crianças coloquem músicas movimentadas, né? Para que elas façam movimentos livremente, não precisa ensinar uma coreografia, deixa elas se manifestarem, deixa elas terem a oportunidade de adoração. Fala assim, o povo estava adorando a Deus, né, com isso, estava adorando a Jesus, clamando, festejando a entrada de Jesus em Jerusalém. Como que você festejaria? Coloca lá a música e deixa ela livremente se manifestar. Tenho certeza que você vai ter umas surpresas com as suas crianças. Para Páscoa, para crucificação, eu achei isso aqui na internet e eu achei bastante significativo. Fazer um marcador de Bíblia, né? Ou pode ser um cartão. Você vai virar um cartão que vai entregar para alguém. Por isso que isso aqui se chama um start de criatividade. Tem as ideias e você vai daqui para frente. E o que diz aqui, ó? Eu sempre achei que o amor tinha o formato de um coração. Mas, na verdade, ele tem o formato de uma cruz. E aí você ensina o amor de Jesus, que se entregou à morte, e morte de cruz. Para esse dia eu fiz uma brincadeira que é uma caça ao tesouro, que as crianças vão começar com umas pegadinhas de coelho, que nem a turma faz na escola. Vamos achar o ovinho de Páscoa, tá lá a pegadinha do coelho. Você fala assim, a minha irmã, quando viu, falou assim, você está pondo pegadinha de coelho na igreja? Eu falei, calma, porque a pegadinha do coelho, que as crianças já visualizaram na escola, já sabem o que é, vai ter uma carta dizendo assim, vamos buscar a Páscoa secreta? Né? E aí essa vai indo para as pistas, uma pista vai chegar num suco de uva com os pãezinhos, porque Jesus fez uma última ceia com seus amigos e falou, repete isso até que eu volte. Vai levar para uma caixa de ferramentas, onde tem martelo, pregos, e vai assim, ó, Jesus foi pregado numa cruz, né? Vai levando para outros lugares, né? Para que as crianças entendam o percurso que Jesus fez, o plano de salvação para nós. Na Páscoa, mudar, nada de ovo de Páscoa, a gente tem outros símbolos, e um símbolo que é muito forte para Páscoa é a borboleta. Então, entregar, aí sim, ó, você está dando um desenho para pintar, só que esse desenho depois vai virar algo que elas vão brincar, vai ser uma borboleta para sair voando por aí, né? E por que a borboleta é um símbolo da Páscoa? Porque ela vira uma borboleta, ela é uma lagarta, fica naquele casulo um tempo, parece que morreu e nasce uma borboleta. Jesus ficou 3 dias no túmulo e renasce, ressuscita, né? E assim ele nos salva, assim ele venceu a morte. Então, são pequenas ideias para que a gente possa
Daí criar mais, criar muitas outras histórias. Ah, mas como eu vou achar tanta história? Você está me dando 8 histórias? 8 é pouco, mas é para começar. Nós estamos pensando que esse mini curso aqui é assim, socorro, cai agora no Ministério Infantil. O que eu vou fazer? Por onde eu começo? Então, eu quis passar para vocês assim, 8 histórias de começo. Eu não estou ensinando como contar a história. Isso você pode ver em muitos canais, ensina como contar história. Existem muitos vídeos de história, existem pessoas contadoras de histórias muito boas que podem te ensinar as histórias, mas eu quis pegar ali uma parte assim de fundamentação, para que você veja assim, olha, é importante que eu esteja pronta espiritualmente, então eu tenho que me consagrar a esse trabalho. Eu tenho que entregar diariamente a minha vida a Deus e pedir, Deus, me dá sabedoria, me discipula, me disciplina, me ensina o que eu tenho que fazer. Orar todos os dias pelas crianças, orar pelo trabalho, porque com certeza vai ser um trabalho que é muito atacado. Para nós gravarmos este mini curso, vocês não imaginam tudo que a gente passou. Foram ataques ferozes nos últimos dias. A gente não conseguia se juntar para gravar. Por quê? Porque vai fazer muita diferença na criança que você aí, nós não estamos com a sua criança, é você que está. Vai fazer diferença, eu tenho certeza. E é por isso que o inimigo não fica contente. Não é querer endemoniar tudo, não. Não é isso, mas se prepare, porque é uma batalha. O vale de ossos secos, que a Lu falou agora há pouco, transforma em soldados, os soldados para a batalha. Nós vamos estar entrando numa batalha que está muito forte agora pelo esfriamento do amor no coração das pessoas, pelo relativismo, pelo humanismo, está muito assim, tudo bem, não tem importância, não é assim, tem importância sim, não é tudo bem não, nós temos que ir fortemente contra essas coisas que estão atacando as nossas crianças, que estão dizendo que tudo bem. Não é tudo bem. Nós temos que nos fortalecer para exercer esse ministério com as crianças, para atender esse chamado que Deus nos fez. E eu tenho certeza que Deus te chamou, Deus te capacita. Às vezes a gente pensa que precisa fazer coisas muito extraordinárias, mas não é. É naquele pautado, bem feito, do jeito que Deus quer, do jeito que você fez para agradar ao Senhor. E Deus vai te dando vitória em cima de vitória. E vitória só acontece quando tem batalha. Você não fez do nada, tem batalha. Pode ser uma borboleta para pintar. Pode ser um simples marcador de Bíblia. Uma dobradura. Uns palitinhos de sorvete que você está colando. Um papel sulfite que virou uma árvore. Um EVA que virou uma coroa ou que virou uma roupinha. São materiais simples que a gente encontra facilmente. São materiais baratos, mas que farão a diferença. O tema da nossa igreja nesse ano é sabedoria e a simplicidade do evangelho. A gente não precisa complicar. A gente tem que se dedicar. Assumirmos que estamos engajadas no ministério, atendendo a um chamado de Deus. E esse chamado, como a Luciene bem falou, é para toda a vida. Eu recebi esse chamado aos 14 anos, para dar aula numa classe de crianças na escola dominical na 3ª região, na igreja do Belém, Rua Passarola 62, né? E estou até hoje com as crianças, já caminhando para os meus 62 anos de idade, e ainda trabalho com as crianças, ainda trabalho capacitando quem trabalha com crianças e com as crianças também, quando tem na igreja local. Então, não desanime. Você, socorro, estou sozinha? Não, você não está sozinha. Você tem Deus e você tem toda uma equipe da área nacional, regional, que está orando por você. Insistentemente com Deus, pedindo que Ele abençoe o seu ministério com as crianças, que Ele abençoe e transforme a vida dessas crianças. E é isso que eu desejo a vocês de todo o coração. Que Deus abençoe o seu trabalho, o seu ministério, que dá trabalho, mas é um chamado
especial de Deus na tua vida. Recebe esse chamado, agarra com as duas mãos e fala: Deus, como disse Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. E você vai ver coisas maravilhosas acontecendo. Pode ver alguns frutos, pode não ver outros. Mas na glória, com certeza, vamos ver todos esses frutos. Que Deus te abençoe. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos voltar para a Elaine? Vamos ver se destravou lá o monitor? Destravou. É o que a Miriam estava falando, né? Nós estamos sofrendo muitos obstáculos aí. Mas Deus está conosco. Vamos lá. Abram as suas Bíblias em 1 Coríntios 10, 31. Diz assim: portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Exatamente isso. Fazer tudo para a glória de Deus. Né? Como a Luciane falou, não é simplesmente voluntário. Você foi chamado para fazer aquilo. Deus colocou um dom para você estar aí ministrando para a vida das crianças. Não é contando uma história, é ministrando para a vida das crianças diariamente. E eu quero dizer para vocês, tudo aí que vocês aprenderam com a Miriam, tudo isso daí tem que ser intencional. Porque se você fizer a roupa de Dorcas só por fazer, as crianças vão fazer. Elas fazem isso na escola, elas fazem a roupa de Dorcas ali, né? Faz uma roupinha. Então, assim, não tem valor. Você tem que ser intencional em tudo que você fizer. Na história, nas atividades, na dinâmica, na brincadeira. A gente costuma falar assim no Departamento Nacional, que nós costuramos as coisas. Nós costuramos a atividade com a história com a dinâmica com a música e assim por diante. Não se esqueçam, sejam intencionais em tudo aquilo que vocês fazem, tá bom? Esse ministério é um ministério que ele é ativo, mas não é de ativismo, porque do ativismo religioso a gente não precisa, não é isso. É um ministério ativo, a gente está sempre criando coisas. Como a Miriam falou, o nosso tema esse ano é de simplicidade, de sabedoria e simplicidade. Nós podemos ser simples. Quem conhece os franelógrafos aí? Quem conhece os fantoches de dedo? Nós podemos usar essas coisas, esses recursos, para trabalhar com a criança. Então, fazer o fruto do Espírito só por fazer, não tem o porquê. Mas cada tirinha daquele fruto, trabalhar com a criança. Naquela semana, você vai trabalhar aí 2 meses e meio do fruto do Espírito. E cada pedacinho do fruto, você vai trabalhar com a criança durante a semana. Você vai mandando mensagens, você vai mandando uma música, você vai mandando uma oração para a criança. Hoje em dia, todo mundo tem celular. Ou melhor, a maioria, né? Tem celular. Então, a gente pode se comunicar. Aqueles que não têm celular, pode fazer cartinha. Nós lembramos que lá no Nordeste, veio para a gente que não tinha celular, mas que eles fizeram tudo em cartas, em cartões, e iam enviando, iam entregando para cada um. Quer dizer, dá para usar a criatividade aí na simplicidade. Nós não precisamos de tecnologia, nós não precisamos de coisas mirabolosas, não, nada disso. Coisa simples nós podemos ensinar às nossas crianças. Mas tudo tem que ser intencional. Porque dar um desenho para pintar, se não for intencional, não adianta. Fazer uma atividade como a coroa que a Miriam mostrou, se não for intencional, nada adianta. É porque eu sou a rainha. Porque eu sou o rei. Não, tem que falar com a criança o porquê daquilo, né? Então, a gente tem que sempre estar aí buscando de Deus. Então, assim, muitas coisas, as crianças têm um atrativo aí gigante, né? Que são os celulares, que é o videogame, agora os canais, Netflix, Disney, tem muita coisa aí. Essas coisas mais antigas atraem elas muito. E é isso que nós vamos trabalhar esse ano, com a simplicidade, sabedoria e simplicidade. Eu quero convidar você a estar participando, trabalhar conosco esse ano inteiro. E eu quero dizer uma coisa para você. Você que está aí, do outro lado da telinha, parabéns! Sabe por quê? Porque você é uma das pessoas que está se capacitando para trabalhar com as crianças. O Senhor capacita quem Ele escolhe.
mas ele coloca pessoas também para te ajudar. De repente você já viu tudo isso que nós falamos, o que a Luciane falou, o que a Miriam falou, o que o Estevão falou, o que eu falei, você já viu, mas de repente dá nossa, não tinha pensado dessa forma. Então, se capacitar é a melhor coisa. E esse mini curso nós estamos dando aqui para vocês hoje, mas eu quero convidar vocês a estar participando dos outros mini cursos que nós vamos ter e também de um curso aí, ó, de uma conferência que vai ter, logo eu falo para vocês. Olha, vocês não podem deixar de reivindicar os direitos das crianças dentro da igreja, da sua igreja local. Você precisa pedir para o seu pastor, para a sua pastora, pela liderança, para que faça os cursos, para que pague os cursos para vocês. Se não dá para pagar, faz cantina, faz almoço, inventa alguma coisa lá na sua igreja local para você poder se capacitar. Pagar o curso para poder se capacitar. Mostre que as crianças não estão só no papel. Para Jesus Cristo, as crianças eram muito importantes. No entanto, que fala o quê? Que nós temos que ser como crianças para entrar no reino dos céus. Então, pense nisso. Criança é a base. Criança é como o Senhor falou, para a gente entrar no reino dele, nós precisamos ser como crianças. Envolva toda a igreja. Pede padrinhos na igreja, de repente tem alguém que pode pagar metade do curso, o outro paga outra metade, ou divide em 4 pessoas pagam para você o curso. Procure formas de você se capacitar. Não deixe. Nós precisamos, cada vez mais, buscar orientação. Mas, em primeiro lugar, se nós não buscarmos a Deus, nada vai acontecer. Vai ser simplesmente uma atividade. Nada mais do que isso. Porque Deus precisa, nós precisamos ter uma intimidade com o Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor diariamente. Não é só no domingo que vai fazer atividade, não. É buscar diariamente ao Senhor, para que Ele possa colocar projetos em nossas vidas, para que Ele possa colocar projetos em nossas mentes, para que nós possamos falar para as crianças e fazer para as crianças. Ele foi assim com Noé. Noé era um engenheiro? Não. Noé era construtor de arca? Não. E o que o Senhor fez? O Senhor deu para ele tudo. Deu a maneira como ele ia fazer a arca, deu qual material que ele teria que usar, o que ele teria que passar e o que ele teria que colocar lá dentro. O Senhor entrega todas as coisas. Mas por quê? Porque Noé tinha o coração íntegro. Porque Noé buscava ao Senhor. Então, busque ao Senhor, que o Senhor te dá muita criatividade aí. Nós somos imagens e semelhanças do Senhor. O Senhor é uma pessoa criativa. Criou a mim, criou a Miriam, criou você, criou a Luciane, criou o Estevão. Ele é muito criativo. Nós 4 aqui não somos iguais. Né? Miriam com o cabelo liso, eu já com o meu cabelo mais aqui, ó, ondulado, mais crespo. Miriam com pele branca, a Lu com uma pele mais morena. O Estevão com o cabelo um pouco mais para cima. Nós não somos iguais. Deus é criativo. Olha quanta gente linda que ele fez. E se nós somos imagem e semelhança do Senhor, que eu tenho certeza disso, somos criativos também. Nós temos que buscar. De repente a gente vê uma coisa que a Miriam apresentou lá, mas em cima do da Miriam a gente cria outras coisas. Mas eu não quero deixar aí faltar para vocês o que eu deixei de surpresa. Nós vamos ter uma conferência. Marque aí a data desta conferência. A data da conferência será no dia 27 e 28 de setembro. Vai ser no Rio de Janeiro. Logo nós vamos colocar valores para vocês poderem aí estar guardando, fazendo as suas cantinas, fazendo seus almoços, pedindo doações para vocês estarem lá conosco. Tá bom? Vão ser 2 dias abençoadíssimos. Vão ter pessoas maravilhosas ministrando nessa conferência. Você não pode perder. E assim, aproveita, convida as outras pessoas para estar participando dessa conferência, das mini capacitações. Se você está assistindo esse vídeo agora, se você está assistindo essa mini capacitação, coloque para mais alguém, envie para mais alguém, dê um like aí, envie para mais alguém, para que as pessoas também possam ser abençoadas como você foi. E aí tem a surpresinha. Para você ganhar o PDF que a Miriam falou, você vai precisar fazer algumas coisas. Nós temos o Instagram do DNTC. É Crianças
Isso, olha, tá colocado aí, ó. Crianças Metodistas Nacional. Você tem que ir lá, você tem que seguir. Primeira coisa, seguir. Segunda coisa, tirar uma foto que você está participando do curso, do minicurso, deste minicurso, tá bom? E aí, eu vou pegar, você vai colocar lá nas mensagens, você vai colocar o seu e-mail, nós vamos conferir, a equipe vai conferir se você fez as 3 coisas, tá bom? Curtir, você vai ter que curtir também o post de socorro, essa tarefa é difícil, tem que ir lá clicar, mandar para 3 pessoas. E aí, nós vamos mandar o PDF para você. Se você cumpriu todas essas tarefas, vamos lá de novo, você seguir o Instagram do DNTC, você tirar uma foto que você está participando do curso, enviar para 3 pessoas e mandar uma mensagem. Você vai estar recebendo o seu PDF com todas as atividades, tá bom? Foi maravilhoso estar com vocês aqui. Agora eu quero chamar todos da equipe, uma parte da equipe, como disse o Estevão, uma parte da equipe, para que nós tenhamos assim, um coração assim, maravilhoso, nós temos todo amor e carinho para vocês. E nós aceitamos sugestões de novos temas aí para a gente trabalhar. Coloca lá na mensagem do Instagram, lá, coloca uma mensagem para a gente, o que você gostaria. Daí, o mais pedido a gente vai atrás para estar fazendo para vocês. Foi maravilhoso, foi uma bonita estar com todos vocês aqui. Beijo, permaneçam com Deus. Obrigado, gente, por estar participando aqui do nosso mini curso. Que Deus tenha abençoado cada um de vocês. E se vocês ainda precisarem, o DNTC está de braços abertos para qualquer coisa. Estaremos sendo seu suporte. E não esqueça, claro, de marcar a gente aí nos stories para mostrar aí quão bom foi estar participando desse mini curso. Eu sei que eu fui abençoado. Tenho certeza que vocês também. Tia Lu, tia Miriam, quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer esse tempo com vocês aqui de capacitação, ouvir cada um, a gente é abençoado, sim, com toda certeza, e que você possa levar, como a Elaine falou, compartilhe aí na sua igreja, no seu distrito, para que mais pessoas sejam abençoadas. Uma tarde abençoada para você, que seu ministério seja frutífero, em nome de Jesus. Um grande beijo. De coração, muito obrigada. E lembra, em abril vai ter outro já, são 4 capacitações online esse ano. Então, aproveita para curtir e seguir a página, põe o seu e-mail lá para receber o PDF e já dá ideias do que você quer, porque a gente faz personalizado aqui. Tá bom. Como a falou, põe lá, ó, dá o like nesse vídeo e já aperta o sininho, porque aí você vai saber as outras capacitações que vão ter, tá bom? Beijos para vocês mais uma vez. Deus abençoe a todos vocês.